Sabe, muitas vezes a gente olha para algumas comunidades e vê uma agenda lotada de eventos, de atividades, mas no fundo as pessoas ainda se sentem meio perdidas, despreparadas para as complexidades da vida, né? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar em como construir algo que vai além disso, algo mais profundo, uma verdadeira cultura de cuidado redentivo. Vamos lá? Então, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai dar uma olhada nessas lacunas que muitas vezes existem nas nossas comunidades. Depois, vamos conversar sobre um princípio-chave, como Deus age. A partir daí, a gente vai ver a aplicação disso na prática, fugindo daquelas respostas fáceis, sabe? E, por fim, vamos desenhar juntos uma visão do que seria essa cultura de cuidado. E aí a gente chega na pergunta central, né? Uma pergunta que, com certeza, muita gente se faz. Puxa, por que igrejas cheias de gente boa, superativas, muitas vezes parecem não saber o que fazer quando a vida de verdade acontece, com toda a sua bagunça e complexidade? É essa inquietação que a gente vai tentar entender melhor agora. Ok, para a gente entender o problema, a gente precisa ir na raiz. E o que a gente descobre é que muitas vezes o jeito de cuidar das pessoas é todo desconectado, sabe? Cheio de umas lacunas que foram se abrindo com o tempo. Pensa só no que aconteceu ao longo do tempo. A pregação acabou se distanciando do cuidado mais pessoal, um a um. A vida espiritual foi colocada numa caixinha e a vida emocional em outra, como se não se falassem. As crianças, elas ficaram num departamento à parte da comunidade. E os problemas, de saúde, orgânicos, foram tratados como se não tivessem nada a ver com as questões do coração. Qual o resultado disso tudo? A gente criou silos, sabe? Cada coisa no seu quadrado, o que impede a gente de enxergar e cuidar da pessoa como um todo. E a consequência direta disso tudo é o que a gente falou do começo. Uma comunidade cheia de boas intenções, cheia de atividades, mas que na hora do vamos ver, não está preparada para lidar com a profundidade das dores e das lutas reais das pessoas. Certo. Agora a gente vai para o ponto central da virada de chave. Existe um princípio, uma base teológica fundamental que sustenta toda essa ideia de uma nova cultura de cuidado. E o ponto é este aqui, olha que importante. Deus age através de relacionamentos, não só de eventos. Ou seja, os cultos, as pregações, tudo isso é fundamental, claro, mas é incompleto. A grande transformação, aquela que muda a vida, acontece quando a verdade que a gente ouve no domingo é vivida na segunda, na terça, ali, nos relacionamentos do dia a dia. E o mais interessante é que isso não é nenhuma novidade, nenhuma invenção moderna. Se a gente olhar para o modelo lá do Novo Testamento, já era assim. Tinha um ensino público para todo mundo ouvir, mas isso era totalmente conectado com o cuidado pessoal que rolava de casa em casa. Uma coisa alimentava a outra, sabe? Era um ciclo que se fortalecia. Ok, para deixar esses princípios todos mais palpáveis, vamos pegar um exemplo bem prático, o jeito que a gente lida com os desafios no desenvolvimento de uma criança. Pensa numa criança que está passando por alguma dificuldade. Quais são as respostas que a gente mais ouve? É só uma fase. Ou isso é falta de disciplina. Ou então a gente joga para um lado, é puramente espiritual, ou para o outro, é puramente médico. São respostas rápidas, né? Mas que no fundo simplificam demais uma coisa que é super complexa e, sinceramente, acabam não ajudando de verdade. Para a gente ir mais fundo nisso, tem uma imagem que ajuda muito, a do iceberg. A ideia é bem simples, mas é muito poderosa. O comportamento que a gente vê, a birra, a dificuldade, isso é só a pontinha do iceberg. Para cuidar de verdade, a gente precisa ter a coragem de mergulhar e olhar o que está acontecendo debaixo da água. E quando a gente mergulha, aí a complexidade aparece. Debaixo da superfície a gente pode encontrar de tudo, desde fatores orgânicos, como questões neurológicas, de desenvolvimento, atrasos na fala, até questões do coração, como medo, insegurança e estresse. E aqui está o pulo do gato. Essas duas áreas não são caixinhas separadas. Elas estão totalmente, profundamente interligadas. Essa lição do iceberg, na verdade, serve para tudo, não só para crianças. Ela nos leva a um alerta muito importante, que vale para qualquer situação de cuidado. O perigo das respostas simples, o perigo do que a gente chama de reducionismo. E o que é esse reducionismo? São esses atalhos que a gente adora pegar. A gente pode espiritualizar e dizer que tudo é pecado, ou medicalizar e mandar tudo para o médico resolver, ou psicologizar, transformando tudo num diagnóstico, ou moralizar, achando que tudo é falta de disciplina. Percebe? Cada um desses ismos pega só um pedacinho da verdade e age como se fosse a verdade inteira. Isso cega a gente e impede um cuidado de verdade. E essa mania de pegar atalho quase sempre começa com a pergunta errada. A pergunta que a gente faz é: isso é espiritual ou é emocional? Pronto.
No momento em que a gente coloca esse ou, a gente já criou um problema. A gente criou uma oposição que não existe e nos forçou a escolher um lado, ignorando todo o resto. A pergunta certa, por outro lado, muda completamente o foco. Em vez de buscar um rótulo, a gente deveria perguntar como Deus está agindo aqui e quais instrumentos Ele está usando agora. Olha a diferença. Essa pergunta abre a nossa mente. Ela nos permite ver que talvez Ele esteja usando a medicina, e a comunidade, e a oração, tudo ao mesmo tempo. Bom, com essa nova forma de pensar, com essa pergunta certa em mente, a gente pode finalmente começar a desenhar a solução. E a solução não é um programa novo, é a construção intencional de uma cultura de cuidado, de uma verdadeira comunidade redentiva. E aqui a gente tem uma diferença gigante. É preciso entender que uma cultura de cuidado não é transformar a igreja numa clínica onde especialistas consertam as pessoas. E também não é um palco onde todo mundo performa a perfeição. É muito mais como um ecossistema, um ambiente de graça e de verdade, onde as pessoas crescem juntas. Mas como isso funciona na prática? Bom, a comunidade inteira passa a ter um papel ativo. São 4 passos, basicamente. Primeiro, observar. Prestar atenção nas pessoas no dia a dia. Segundo, discernir. Fazer boas perguntas, com calma, sem a pressa de colocar um rótulo em tudo. Terceiro, orientar. Mas orientar sem aquela postura de julgamento, sabe? Com graça. E por último, talvez o mais importante de todos, caminhar junto. Oferecer apoio de verdade a longo prazo. Fica claro que não é um evento, né? É um processo. E nesse modelo mais maduro de cuidado, a gente finalmente entende que Deus usa um monte de instrumentos diferentes. Ele usa a pregação, sim, mas também usa o discipulado, o aconselhamento, a ciência, a comunidade e até o tempo, o próprio processo. Nenhuma dessas coisas briga com a outra. Pelo contrário, elas trabalham juntas para ajudar na restauração e no crescimento das pessoas. Para fechar, essa frase resume tudo de forma brilhante. Uma igreja madura não é aquela que tem uma explicação espiritual para tudo, nem aquela que simplesmente manda todo mundo para um especialista. É aquela que discerne com sabedoria, que cuida com amor de verdade e que caminha junto com as pessoas até que Cristo seja formado nelas. A maturidade está no processo. E a reflexão que fica é como cada comunidade, no seu próprio contexto, pode dar o próximo passo em direção a essa cultura.